A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo, irmãos e irmãs, beleza? Então, vamos para mais um vídeo aqui. Hoje vamos falar da lei do retorno, né? Então vamos sem muitas delongas aí, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Eu sei que é um assunto que muita gente não gosta de... Porque aí as pessoas pensam, eu fiz coisa errada, vou colher. Não, todos nós vamos colher o que fizemos de errado, irmão. Não tem para onde escapar. Mas se você se arrependeu e entregou a vida para Jesus, você vai ser restaurado. Deus dá uma chance de oportunidade de você se arrepender. Agora, se você não se arrepender e continuar nas práticas de justiça, de continuar pecando, fazendo coisa errada, aí sim, aí você vai... A consequência vai ser severa, né? Se você morrer praticando isso sem se arrepender, né? É porque a maioria das pessoas gosta de ir pro caminho mais fácil. E o caminho mais fácil, a injustiça, faz você conquistar as coisas mais fácil. A mentira, a manipulação, o engano, né? Então, infelizmente, muitos são que entram pela porta larga, que é o caminho que conduz à perdição. O Senhor Jesus falou, poucos são que entram pela porta estreita, que é praticando a justiça, a verdade. Você vai sofrer por isso, mas é o caminho da salvação. Vamos lá. Você sabia que a maioria das pessoas não vai assistir a este vídeo até o final? E você está preparado para ouvir o que Deus tem para você? Aqui, neste momento, poucos vão se permitir parar e refletir. Mas para você, que é um dos escolhidos, este é um sinal claro. Talvez você tenha sentido em seu coração uma vontade de buscar algo maior. Talvez você esteja tentando entender por que está sendo desafiado, por que está passando por tantas provações. Eu te digo, o que você está vendo agora não é por acaso. Este vídeo é para você. E se você ficou até escolhido aqui, e escolhida você tem de Deus. Propósito, e ele está se revelando através do silêncio e da força que Deus tem reservado para a sua vida. O mundo está cheio de distrações. E a verdade que vamos compartilhar aqui não é para todos. Mas se você está aqui, é porque algo em sua alma te trouxe até esse ponto. Você já sentiu a presença de Deus de forma intensa? Como se uma força invisível estivesse te guiando, te conduzindo por um caminho que nem sempre é fácil, mas sempre necessário. Hoje vamos falar sobre algo muito sério, a lei do retorno, e o que acontece quando alguém ataca os escolhidos de Deus. Essa é uma lei espiritual que muitos ignoram, mas que está em funcionamento a todo momento. Tudo o que você planta, você colhe. E o que acontece quando alguém volta contra os escolhidos de Deus? Quando alguém, em sua ignorância ou maldade, decide atacar aqueles que estão sendo guiados por ele? A lei do retorno é implacável. Ela vai agir de acordo com o que está sendo semeado. Mas antes de continuar, deixe-me perguntar algo. Você já foi atacado? O retorno é implacável. Ela vai agir de acordo com o que está sendo semeado. Mas antes de continuar, deixe-me perguntar algo. Então, eu já fui atacado no meu ambiente de trabalho, todos que eu ando agora. Antes de eu ser convertido, eu não era atacado. Mas depois que eu entreguei a vida para Jesus, porque eu falo da palavra, porque eu ando no caminho do que é certo, do que é justo, porque eu luto pelos valores da justiça, do que é correto. E as leis hoje, irmãos, elas estão modificadas. O certo virou errado, o errado virou certo. É a lei do anticristo. Então o anticristo, a Bíblia fala que ele vai mudar as leis e os tempos. Quer dizer, ele já mudou o calendário há muito tempo, né? Os calendários tá tudo mudado as leis que os governantes mudaram aí, né? Até não que você seja salvo por isso, como diz o Adventista do sétimo dia, por guardar sábado. Mas o dia que era para ser de descanso era o sábado. Até isso mudaram, né? Colocaram para domingo, que é o primeiro dia da semana, porque seria o dia de trabalho, porque é o primeiro dia da semana. Domingo nunca foi o último, foi o primeiro, né? Então o anticristo vai vir mudar as leis e vai dar mais favor para as empresas do que para os funcionários agora. Antigamente os funcionários tinham mais direito, hoje não, hoje é empresa, né? E aí vem com leis para oprimir, para escravizar, para um monte de coisa aí. Aí a gente briga pelo que é certo,
a gente é atacado. Só que tem consequência para aqueles que atacam o escolhido de Deus, né? As pessoas às vezes a consequência vem na hora, mas às vezes demora para ela vir, mas ela vem. Por isso que fala, a justiça de Deus tarda, mas não falha. A dos homens pode falhar, mas a de Deus não. Então aí a pessoa lá na frente falando que eu fiz para merecer isso. Vai lá olhar lá atrás, quem você prejudicou, porque eu colhi muitos frutos amargos por ter feito coisas erradas lá atrás. Hoje, graças a Deus, eu colhi as bênçãos, porque eu estou no caminho do Senhor, né? É lógico que vai ter as perseguições, as injustiças, isso daí não é consequência de nada errado que eu fiz, é por seguir Cristo, por seguir os ensinamentos, mas a mão de Deus está me protegendo, mesmo que eu não veja. E essas pessoas que praticam mal, Deus até permite ela praticar para ver se ela se converte. Mas se ela não se converter, ela vai dar conta a Deus de tudo o mal que ela está fazendo para os outros. Inclusive se for um escolhido de Deus, que Deus tem propósito na vida da pessoa. Entendeu? Aí a pessoa tem aquele ditado, né? Se você cair na mão dos homens, Deus te livra. Se você cair na mão do diabo, Deus te livra. Agora, se você cair na mão do Deus vivo, horrível coisa, está escrito em Hebreus, carta de Hebreus isso, tá? Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Porque aí quem vai te livrar da mão de Deus? Aí, velho. Foi atacado por pessoas que não entendem o seu propósito. Já foi alvo de críticas, de palavras cruéis ou até mesmo de perseguições. Se houver uma resposta para sim, então você sabe exatamente o que sente o peso de ser escolhido. Os escolhidos não são aqueles que seguem a correnteza da vida. Eles são aqueles que, mesmo no silêncio e nas dificuldades, permanecem fiéis. E isso atrai olhares. Muitos não entendem o que os escolhidos representam. Muitos se sentem ameaçados e, por isso, atacam. Mas não se engane, querido irmão ou irmã, a lei do retorno vai agir. Quando você ataca alguém que foi escolhido por Deus, você não está atacando apenas uma pessoa. Você está pensando sobre o poder divino, e isso tem consequências. Às vezes, essas consequências não são imediatas, mas saiba que nada escapa ao olhar de Deus. Ele está observando cada passo, cada palavra e cada intenção. E mais cedo ou mais tarde, a verdade se revela. Se você está aqui agora, é porque você entende que Deus te escolheu por um motivo. E mesmo que você tenha passado por dificuldades, tribulações ou ataques, você está vendo este vídeo porque Ele quer te lembrar de que Ele é contigo. A lei do retorno funciona para os escolhidos. E quando você está alinhado com a vontade de Deus, o retorno é sempre para o seu bem. Agora, se você sente que foi atacado de alguma forma, saiba que não é o fim. Deus está com você. Não importa quem tente te derrubar ou desviar sua fé. O retorno será certo e você verá a obra de Deus se manifestar. E a lei do retorno funciona assim, ó. A Bíblia nos ensina a perdoar nossos inimigos, não guardar rancor. Você não é que você vai aceitar tudo da pessoa, não, irmãos. Não é isso. Perdoar é você não guardar rancor. É você orar pela pessoa se converter, desistir de te perseguir, de perseguir outras pessoas, de fazer o bem, né? Agora, se ela não quiser, porque você não pode obrigar. Você fala da palavra de Deus, você faz o bem para ela. Tem pessoas que mesmo você fazendo bem, desejando bem, falar, conta comigo, eu tô aqui, aí a pessoa mesmo assim te faz o mal, porque é uma pessoa rancorosa, uma pessoa vingativa, uma pessoa invejosa, uma pessoa que não tem os seus dons espirituais e fica com inveja desses dons, não tem coragem de ir para Jesus para ter esses dons, então ela fica te atacando, né? Ela te ataca porque ela não consegue ser uma pessoa justa e você é. Ela não consegue ser autêntica e você é. Ela não consegue ser verdadeira e você é. Então isso cria um rancor dentro da pessoa. Aí ela te ataca e ela vende seus princípios morais para manter cargo, para manter posição, para manter dinheiro, para manter fama, para manter um monte de coisa aí, né? Que adianta você ganhar o mundo todo e perder sua alma, diz Jesus, né? Então, cada um vai dar conta de Deus de si próprio. Então, você como escolhido de Deus, e quando eu falo de escolhido, aí a pessoa, ele tá te achando, quem é ele para dizer que é escolhido de Deus? Tu vai na Bíblia que você entende o que eu falo, porque Abraão, quando foi escolhido, ele falou para Sara, nós somos escolhidos por Deus. Então você tem que ter convicção de que você é escolhido por Deus. E como você tem essa convicção?
porque a palavra de Deus te orienta. Se você tiver o fruto do Espírito, se você andar nesse caminho, você é o escolhido de Deus. Deus tem propósito na sua vida, entendeu? E Deus te chama para algumas missões, entendeu? Então, não é arrogância você falar que foi escolhido por Deus. Pelo contrário, você é uma posição de humildade. Você está se rendendo à vontade de Deus. Então não importa o que o mundo diz, o que as pessoas dizem. Deixa ela dizer o que quer. Ela vai dar conta a Deus, entendeu? Do que ela está fazendo, entendeu? Porque aí ela já está mostrando a inveja, entendeu? Quando você fala eu sou, eu faço, eu aconteço, eu sou o cara, sem colocar o nome de Deus no meio, isso é arrogância. Entendeu? Agora quando você fala que você foi escolhido por Deus, Davi foi escolhido por Deus, entendeu? Para ser ungido rei, entendeu? E ele tinha consciência que ele foi escolhido. E isso não fez Davi arrogante, entendeu? Então, quando a pessoa fala que você é arrogante, o arrogante está sendo ela, né? Porque na verdade ela está com recalque. Porque ela não consegue entregar a vida para Jesus, para ser um escolhido ou escolhida de Deus, ela te ataca. Aí fica falando um monte de palavras, te ofendendo, distorcendo as coisas. Na verdade, o arrogante é ela fala que é você. Na verdade, o invejoso é ele, fala que é você. Na verdade, a pessoa recalcada ela fala que é você. Então ela vai distorcer as coisas igual o diabo faz, né? Mas Deus é contigo, Deus desmascara as máscaras e paga a pessoa. Deus é misericordioso e usa a mesma, como que fala? A consequência do ato que veio para ela, por ela fazer, atacar as outras pessoas, para ela ter a condição de se arrepender e se converter. Mas se ela não quiser, aí vai ser pior, porque aí o juízo de Deus vai vir a cobrança. Ela vai arcar, entendeu? Cedo ou tarde ela vai pagar com as consequências do ato que ela fez lá, para quem quer que tenha sido, mesmo que não seja o escolhido de Deus, mas se for escolhido ainda é pior. Entendeu? Mas não é que você tem que desejar o mal para a pessoa que te fez o mal, não, você ora por ela, joga na mão de Deus, porque a justiça é de Deus, entendeu? Ele vai agir com justiça, ele vai te defender, ele vai envergonhar a pessoa, entendeu? Em sua vida. Neste vídeo, vamos explorar como a lei do retorno funciona e o que você precisa entender para caminhar na certeza de que está sendo guiado por Deus, mesmo quando ataques vêm de todos os lados. Fique até o final, porque os sinais vão começar a se revelar. Você é mais forte do que pensa, e a vitória é garantida para os escolhidos. Se você está passando por uma situação difícil ou já se viu sendo atacado, comente abaixo o que está vivendo. Eu toda hora. Fique conosco, porque no mas nada me abala a ponto de fazer eu desistir. O que a lei do eu fico triste, para você, às vezes, mas Deus me fortalece, Deus me alegra de novo. Se você ainda não se inscreveu no canal, o que eu não posso é desistir. Faça isso agora. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ele me dá a força para continuar, mesmo contra os ataques que vêm contra mim. Sozinho. Os escolhidos sempre estão juntos. Isso só serve para fortalecer mais a minha fé, esses ataques. Você já parou para pensar sobre o que acontece quando alguém tenta te parar, te calar ou te atacar, mesmo quando você está fazendo a vontade não se cala de Deus? A voz de Deus. A lei do retorno, meus amigos, não é apenas uma teoria espiritual. É algo real, algo que acontece a todo momento. Deus, em sua infinita sabedoria, criou um sistema que garante que tudo o que você faz, tudo o que você planta, de alguma forma, voltará até você. E acredite, isso vale tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. Agora, você deve estar se perguntando, e se eu for atacado? O que acontece quando alguém se volta contra mim? A resposta está na própria natureza da lei do retorno. Quando você, como escolhido de Deus, é tem atacado, que orar, seja através de palavras, ações, fazer, não pagar na mesma moeda para a pessoa, jogar na mão de Deus. Você pode se sentir desamparado. Desejar o bem para a pessoa. Não há desamparo para aqueles que caminham na presença de Deus. O que acontece é que o retorno vem, e ele vem de maneira poderosa. Quando alguém ataca os escolhidos, o ataque não é direcionado apenas à pessoa, mas também ao plano divino que Deus tem para ela. Lembre-se disso. Você não é apenas uma pessoa qualquer.
Você foi escolhido. Ó, E a eu tô Bíblia vendo a diz- novela Gênesis, aí Abraão foi pro Egito, né? Deus não mandou ele pra lá, Deus mandou ele sair da parentela dele, de perto do pai, que Deus ia dirigir ele. Só que Abraão não tinha muita noção, ele estava sendo aperfeiçoado ainda, né? Tava sendo, como que fala? Tava no processo, então às vezes ele falava muito com Deus, Deus falava muito com ele, mas ali ele errou, né? Ele foi pro Egito. Aí lá o faraó tinha a mania de tomar as mulheres das pessoas, né? Aí ele falou que Sara, que era Sarai, né? Virou Sara depois, que era irmã dele. E de fato por pai de pai. Naquele tempo podia se casar irmão com irmã, tá? Irmãos, para vocês entenderem. Hoje não pode, Deus abomina isso, né? Mas mesmo assim, tudo bem. Se a pessoa se arrepende desse ato, Deus também é tão misericordioso que ele perdoa. Mas hoje não pode, mas naquela época podia. Aí, hoje é incesto, né? Naquela época não era. Aí, o que acontece? Como que eu posso falar? Aí Abraão mentiu, assim, mentiu entre aspas. Ele omitiu que era marido dela, porque o rei, o faraó, mandava matar todo o marido para ficar com a mulher dele se ele achasse a mulher bonita. E aí Abraão pegou e falou que era irmão. Só que aí ele tentou fazer o faraó não tomar a mulher dele, mas o faraó tomou e ela ficou um tempo lá. Só que Deus não permitiu que o faraó tocasse nela. Aí quando ele foi casar com Sara, e já convidou até a família de Abraão, e Abraão estava prestes a se casar, Deus enviou chagas para ele, entendeu? No rosto dele tudo, e aí ele mandou Abraão sumir de lá, que foi praga do Deus de Abraão, que não queria que nada que Abraão tivesse ou fosse tocado, e nada que o faraó tivesse dado para Abraão, que Abraão levasse tudo para não ser contaminado, né? Levasse até as escravas que ele tinha dado e os escravos lá, os servos, né? Aí Abraão levou tudo e foi embora e o faraó não teve relação com Sara, porque Deus não permitiu, porque Abraão e Sara eram escolhidos de Deus. E ainda Deus castigou o faraó com chagas. Entendeu? Então, alguma circunstância, algum mover, Deus vai fazer para aqueles que perseguem os escolhidos de Deus. Não que a gente queira que isso aconteça, pelo contrário, a gente quer que a pessoa pare e se converta para o bem próprio dela, porque isso vai se reverter contra ela mesma. Aquele que pratica mal, o mal se destrói sozinho, o mal volta 3 vezes pior para ela do que ela fez para o outro. Entendeu? Então, porque é a lei do retorno, é a lei de Deus. Deus instituiu. Aquilo que você planta, você colhe. Entendeu? Já está instituído na lei de Deus isso daí. Só que as pessoas, ou por ignorância, porque não tem conhecimento da palavra, ou porque ela se vende seus princípios e com medo de perder coisas te ataca. Entendeu? Tem muitos isso. Vai ter a pessoa que sabe, que tem conhecimento, e tem a outra que é por ignorância. Entendeu? Mas de ambas, se não se arrepender, vão colher os seus frutos. Que o que os outros fazem contra você, Deus fará voltar contra eles, em uma medida muito maior. Isso não é vingança, isso é justiça divina. E quem está dentro da vontade de Deus não precisa se preocupar com os ataques que vêm do inimigo, pois Deus sempre será a sua defesa. Quantas vezes já vimos isso na história? Quantas vezes aqueles que desejavam destruir, criticar ou caluniar os servos de Deus acabaram colhendo o que semearam? Não é por acaso. O que você faz aos outros de uma forma ou de outra, volta para você. Isso é a lei do retorno funcionando. Agora, preste atenção em algo muito importante. Muitas pessoas acreditam que a lei do retorno só vai agir imediatamente, ou que só se aplica a quem faz mal a imediatamente. Outros. Mas a verdade é que, muitas vezes, essa lei era de forma silenciosa, como o vento que não vemos, mas sentimos. Às vezes, o retorno de Deus pode demorar um pouco para se manifestar, mas ele sempre chega. E você, escolhido de Deus, está preparado para algo grande. Se você está sendo atacado, se está sofrendo ou passando por dificuldades, não desista. Este momento de silêncio, esse período de provação, é quando Deus está saciado em você. Ele está te moldando, te aperfeiçoando, e a lei do retorno
está trabalhando ao seu favor. Deus não perde nenhuma batalha. E quando você for escolhido, Ele garante que você sairá vitorioso. Eu sei que isso não é fácil de entender para muitos, especialmente para aqueles que ainda não têm essa conexão com Deus. Mas para você que está ouvindo, que sente a presença divina em sua vida, o retorno será um sinal claro de que Deus está no controle. Acredite, a justiça de Deus sempre prevalecerá. E tem aquelas pessoas que atacam a gente que falam que é de Deus, né? Mas Deus, eu falo assim, aí tá vendo, você não disse que é de Deus, aí Deus vai desmascarar quem é dele e quem não é. O joio vai ser separado do trigo. Deus vai dar a paga àquele que se finge de servo de Deus, de filho de Deus. Deus olha dentro de nós. Eu costumo falar assim, irmãos. O homem pode enganar todo mundo, o homem pode enganar até ele mesmo e acreditar nas suas próprias mentiras, mas a Deus ninguém engana. Porque Deus vê dentro das intenções, lá do fundo da alma da pessoa. É por isso que fala que a palavra de Deus é como espada de dois gumes, penetra até as juntas e medulas e até a profundeza da alma, que é dentro da mente da pessoa. Então ele sabe as intenções da pessoa e se ela é de Deus ou não é, ou finge ser. Porque se a pessoa é de Deus, ela pratica a justiça, o amor, a caridade, a bondade, o respeito, a verdade, não fica caluniando, não fica criando situações, criando coisas, manipulando ninguém, não fica enganando, não fica cometendo injustiça. Daí esses são os frutos do pecado, do anticristo, entendeu? Então você já prova o espírito de quem é de Deus ou não por aí. Às vezes você não fala que a pessoa não é de Deus para não criar atrito, mas você já sabe. Quem anda caminhando com Deus e conhece a palavra da verdade, sabe distinguir quem é e quem não é de Deus. Mesmo que a pessoa fale, eu sou de Deus, você está vendo as atitudes aí que não é um erro ou outro. É a pessoa andando em várias atitudes contrárias com o ensinamento da palavra. Agora, eu quero saber de você. Já passou por situações em que sentiu que as pessoas desejavam te derrubar ou prejudicar de alguma forma? Como você se deu com isso? Vez ou outra está acontecendo na minha vida isso aí. Compartilhe sua experiência, pois você nunca Mas Deus sabe é maior. Quem mais está passando pela mesma situação. Eu sim sei quem tem o Cristo. Está sendo atacado e Deus já agora, me deu prova várias vezes. Deus está vendo tudo. Deus, e Ele tem o controle. Toda vez que eu fui atacado, Deus derrubou quem me atacou, me deu vitória, né? Mesmo às vezes a pessoa pensa que eu fui derrotado. Às vezes eu vou supor, eu tô num lugar, aí Deus me tira daquele lugar, aí a pessoa fala, aí ó, tá vendo, foi derrotado. Às vezes Deus coloca eu num lugar melhor, num lugar mais que eu vou colher as bênçãos, que eu vou ser mais elevado, entendeu? Aí a pessoa pensa, é igual fizeram com Jesus. O diabo ativou os religiosos fariseus e os romanos a crucificar Jesus. Mas aí pensou que Jesus tinha sido derrotado. Jesus ressuscitou para a salvação nossa e justificação, que ele queria levar a humanidade, ele leva quem não entrega a vida para Jesus. Agora, quem entregou a vida para Jesus, ele perde. Então, na verdade, ali Jesus triunfou dos demônios e dos diabos, pisou a cabeça deles. Aí eles pensaram que tinha perdido. Quando eles viram que tinha ganhado, eles pensaram que tinha ganhado. Quando eles viram que perderam, aí foram humilhados, massacrados. Então, a lei de Deus é ao contrário da lei do mundo. A justiça de Deus não é igual à justiça do mundo. A justiça do mundo é outra, entendeu? Então, Deus transforma. Então, Deus, quando a pessoa pensa que o outro de Deus foi derrotado, quem vai ser derrotado é a pessoa. A conta vai vir para ela. Deixa lá. Deixa zombar, deixa escarnecer, fica à vontade. Vai lá. O retorno vai acontecer. Mas é você quem deve se manter firme, confiar e esperar no Senhor. Antes de continuar, já se inscreveu no canal? Não deixe de se inscrever agora, porque ainda temos mais revelações sobre como a lei do retorno afeta a vida dos escolhidos. Fique até o final e eu vou te mostrar como você pode experimentar essa lei a seu favor. Permaneça firme até o fim do vídeo. Você sabia que quando alguém ataca você, alguém que tem o coração voltado para Deus, não é apenas um ataque contra a sua pessoa, mas contra o propósito divino que Deus tem para você? A lei do retorno está sempre em operação, e o mais surpreendente é que ela trabalha de maneira muito mais poderosa do que imaginamos. Sabe aquele momento de silêncio em que você sente que ninguém está vendo o que está se passando? Acredite, Deus está vendo tudo.
Quando alguém tenta atacar você, especialmente um escolhido de Deus, há algo muito maior acontecendo do que simples palavras ou ações negativas. Cada vez que alguém ataca você, eles não estão apenas fazendo maldade contra você, mas contra o próprio plano de Deus para a sua vida. Isso é sério. O impacto de um ataque contra um escolhido vai muito além do que os olhos humanos podem ver. Agora, quero que você pense em algo importante. Os escolhidos são aqueles que têm uma missão divina. E por isso, eles enfrentam desafios maiores. Eu sei que muitos podem estar se perguntando, mas por que isso acontece? Por que é tão difícil para mim? Por que tantas adversidades? Eu te digo, querido escolhido, as adversidades não são um sinal de que Deus te esqueceu. Elas são, na verdade, uma prova de que Deus está te moldando para algo muito maior. Ele sabe que você é forte o suficiente para resistir. E Ele vai te dar a força para vencer. A lei do retorno vem de forma misteriosa. Pode não parecer imediato, mas à medida que você caminha em fé e se mantém firme, você começa a ver como essa lei se manifesta em sua vida. Você não pode ver as coisas mudando imediatamente, mas o impacto começa a se espalhar. Deus não falha em sua justiça. Quando alguém ataca os escolhidos, o retorno vem, e pode vir de muitas formas. E aqui está a grande revelação. O retorno não é sempre algo negativo para quem ataca. Isso mesmo. A Bíblia nos ensina que Deus ama a todos, e sua justiça pode vir de maneiras inesperadas. Às vezes, o retorno é uma oportunidade de arrependimento. Quando você é atacado, você pode ser o meio pelo qual Deus traz uma lição para quem te atacou. Por isso, o perdão é essencial. Não é sobre ficar guardando rancor. Quando você se arrepende, você libera o poder de Deus para agir na vida da pessoa que te atacou. E isso pode ser o maior sinal de que a lei do retorno está em operação. Deus vai agir em duas frentes. A sua vida será abençoada de maneira poderosa, e para aqueles que te atacarem, Deus pode trazer arrependimento e uma oportunidade de mudança. A verdade é que ninguém pode tocar um escolhido de Deus sem que algo aconteça. Você já viu que... Então, é o que eu falei, irmãos e irmãs. O que acontece? Como uma pessoa ataca um escolhido de Deus, você não pode guardar rancor dela. Você tem que orar, desejar o bem, pedir que ela se converta, que ela pare com aquilo, né, para Deus agir mediante o Espírito nela. Mas se ela resistir e continuar com os ataques, aí ela vai sofrer a consequência dura, mas é de Deus, não é sua. Você não pode pedir, orar a Deus assim, amaldiçoe ela. Isso aí era no Antigo Testamento, no Novo não. Jesus falou, no Antigo Testamento era dente por dente, olho por olho. Hoje eu digo, perdoai vossos inimigos, dê a outra face. Dar a outra face é você não guardar rancor. Você desejar o bem quem te deseja o mal. Você não faz mal para a pessoa, você se defende, você dá os seus argumentos, tudo, mas se ela não quiser se arrepender e continuar te atacando, você joga na mão de Deus, toma suas providências da maneira justa, cabíveis, justa com a verdade, se previne, usa os recursos para se defender, mas sem praticar a maldade, sem deixar o nível da pessoa, e joga na mão do Senhor. Põe um advogado dos advogados na frente, você vai ver se Deus não age. E a pessoa não vai pagar o que ela está fazendo. Não porque você quer desejar o mal para ela, é porque ela mesmo é a consequência do ato errado dela. Entendeu? Algo dentro de você permanece firme. Isso é uma força de Deus operando em sua vida. Quando o inimigo tenta te parar, Deus está apenas te preparando para algo muito maior. A lei do retorno também nos ensina a paciência. Você não precisa se preocupar em reviver ou lutar sozinho. Deus é a sua defesa. Ele vai cuidar de tudo no tempo dele. E quando as coisas acontecerem, você vai perceber que não é apenas um retorno de ações, mas um retorno de vitórias, de crescimento espiritual e até mesmo de novas oportunidades que você nunca imaginou. O silêncio que você sente hoje será preenchido pela voz de Deus, te direcionando, te mostrando o caminho. Agora, quero ouvir de você.
Já viu E alguma mudança Deus em sua trabalha vida em duas depois de frentes, passar que por nem ele isso? falou. Como você... Às vezes a pessoa pensa que te derrotou, às vezes também Deus ela se arrepende e para de te perseguir. Às vezes não se arrepende. Às vezes Deus deixa a punição vir para a pessoa. Às vezes Deus não pune ela diretamente, mas Deus te dá uma vitória que ela se envergonha. Ela pensa que te derrotou e ela fica envergonhada. Ela fala, como ele conseguiu vencer? Eu prejudiquei tanto, tanto fiz para poder derrubar ele e não consegue, porque Deus te eleva, entendeu? E às vezes Deus te tira do lugar, a pessoa pensa que venceu, aí ele põe num lugar melhor, entendeu? Então tem tudo isso, a maneira de agir de Deus é misteriosa. O fato é que a pessoa vai dar conta do ato dela uma hora ou outra, errado ou bom, entendeu? Dado com isso, deixe um comentário abaixo, porque sua história pode ser uma chave para ajudar outros que estão vivendo a mesma situação. E lembre-se, sua experiência pode ser uma inspiração para muitos que ainda não entendem o que significa ter sido escolhido por Deus. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Cada vídeo que postamos é para que você cresça na fé, entenda o propósito que Deus tem para você e saiba como viver dentro dessa maravilhosa lei do retorno. No final deste vídeo, eu vou te dar mais revelações e algumas dicas para usar essa lei de forma poderosa em sua vida. Fique até o final, porque Deus tem algo grandioso reservado para você. Poucas pessoas continuam até este ponto de um vídeo como este. A maioria desiste antes mesmo de entender a mensagem completa. Mas você não. Você continuou, porque há algo diferente em você. Você é um dos escolhidos. Enquanto muitos passam pela vida sem reflexão, você busca o propósito que Deus tem para a sua vida e quer entender os mistérios da lei do retorno. E eu te digo, isso não é por acaso. Os escolhidos enfrentam batalhas maiores porque carregam um propósito maior. Mas com essas batalhas também vem a garantia de que Deus luta por eles. A lei do retorno é uma proteção sobrenatural. Quando alguém te ataca, especialmente por você ser alguém que vive para agradar a Deus, a justiça divina entra em ação. Não é você quem precisa lutar. Deus toma a sua causa nas mãos dele. Mas aqui está algo importante. O retorno não é só para punir quem te atacou. Deus não trabalha apenas com justiça, mas com transformação. Muitas vezes, o retorno vem como uma oportunidade para uma pessoa que te fez mal refletir, se arrepender e mudar. Por isso, o perdão é tão poderoso. Quando você se arrepende, você não apenas libera seu coração da dor, mas abre espaço para que Deus esteja tanto na sua vida quanto na vida de quem te atacou. Agora, pense nisso. Quantas vezes você tentou lidar com uma situação difícil sozinho, sem deixar Deus agir? É fácil querer resolver as coisas com as próprias mãos, mas a lei do retorno nos ensina que não precisamos fazer isso. A sua confiança em Deus é a chave para que Ele trabalhe a seu favor. E você sabe o que é ainda mais poderoso? Quando você enfrenta um ataque e continua firme, você está mostrando para o mundo e para os céus que sua fé é inabalável. Isso é um testemunho vivo. Os escolhidos não são definidos pelo que enfrentam, mas por que permanecem firmes diante das lutas. Mas agora, quero te fazer uma pergunta. Você já experimentou um momento em que sentiu claramente que Deus estava agindo em sua defesa? Talvez tenha sido uma situação em que algo parecia impossível. Deus já me deu livramento de morte, já me protegeu. Deus fez justiça em pessoas que me fizeram injustiça. Deixe seu comentário e compartilhe. Deus me tirou de um lugar para o outro. Sua história pode ser exatamente o que outro escolhido várias vezes, graças ao bom Deus, sua fé. Se você está me deu vitória e me fez justiça. Isso é um sinal de que Deus está trabalhando. O escolhido de Deus, ele vai passar por injustiça, calúnia, perseguição, mas Deus vai dar vitória em todos. Cada lágrima, cada muitas são a aflição dos justos, mas Deus os livra de todas. E o retorno virá, porque a palavra dele
é fiel. Eu sei que a espera pode ser difícil. Às vezes, parece que as coisas nunca vão mudar. Mas lembre-se, Deus não trabalha no nosso tempo, mas no tempo perfeito dele. E quando o retorno chega, ele vem de forma abundante. É como a chuva que cai depois de uma longa seca. Traz vida, renovo e força. Agora quero que você reflita. O que você tem semeado? Porque assim como Deus é justo para trazer o retorno aos ataques que você sofreu, Ele também traz o retorno das sementes que você plantou. Se você tem semeado amor, fé, paciência e vai voltar isso. Prepare-se para uma colheita. Mesmo você sendo escolhido de Deus, se você plantar coisa ruim, você vai colher também. Não é porque você é escolhido, Deus não faz acepção de pessoa não, irmãos. Agora, se você plantar coisa boa, amor, perdão, né, e jogar na mão de Deus as pessoas que te fazem mal, aí você não vai ser responsabilizado, ela vai ser cobrada pelo que ela fez, entendeu? É a justiça de Deus. Eu te encorajo a deixar um gostei neste vídeo e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Não guarde essa palavra só para você. Quanto mais pessoas entendem o poder da lei do retorno, mais vidas são transformadas. No decorrer do vídeo, vamos entrar ainda mais fundo nas revelações sobre como Deus age quando você é atacado e como Ele usa até mesmo os momentos difíceis para cumprir o propósito dele na sua vida. Fique comigo, porque Deus ainda tem muito a falar ao seu coração. Você é um escolhido e isso significa que o melhor ainda está por vir. Você já viu que apenas aqueles que têm o coração voltado para as coisas de Deus permaneceram até o final? Não é por acaso que você está aqui. Os escolhidos de Deus sempre buscam ir mais fundo, entender mais, viver mais do que Deus tem para eles. E hoje você está recebendo uma revelação que pode transformar completamente a sua maneira de ver a vida. A lei do retorno é mais do que um princípio de justiça divina. É a forma como Deus protege os seus e os conduz para o propósito. Mas talvez a maior revelação de todas seja esta: Deus não apenas devolve em medida justa, Ele devolve em abundância. Para os escolhidos, isso significa que o retorno não é apenas sobre justiça, mas também sobre recompensa. Pense na vida de José, aquele que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Ele foi traído, humilhado, preso injustamente. Aos olhos humanos, parecia que ele estava sendo derrotado. Mas Deus, em seu plano perfeito, usei cada dor que José sofreu para elevá-lo a uma posição de honra. Quando chegou o retorno, José não foi apenas vingado, mas foi colocado em um lugar de autoridade para salvar toda uma nação. E isso é o que Deus faz com os escolhidos. Ele usa os ataques para preparar o terreno para a vitória. O retorno não é apenas justiça, é intencional. Quando alguém se levanta contra você, Deus está usando essa situação para te fortalecer, te moldar, te preparar para algo mais. O Abraão, quando foi atacado, o inimigo estava lá, né, no meio dele, ele não sabia que era o inimigo, né? Que o inimigo é um ser espiritual, mas ele usou um corpo lá, se infiltrou no meio de Abraão, fingiu, né, que era bom moço, e aí ele jogava coisa contra Abraão. Quando ele viu que o faraó pegou chagas por ter querido tomar a mulher de Abraão, aí Deus deu a vitória para Abraão, e ainda o rei ainda deu um monte de presentes, né, para Abraão, para aplacar a fúria do Deus, para Deus não dar mais punição para ele, né? Aí, então, você viu, foi o que ele falou aí. Deus ainda faz justiça e ainda dá recompensa para aqueles que sofreram injustiça, dá abundância, entendeu? Aí o inimigo ficou com a cara no chão, não entendeu nada. Aí eu lá, você plantou aí a maldade, incentivou os outros a fazer maldade, aí Deus toma e apaga, entendeu? Aí o inimigo ficou confuso. Agora quero que você pense na sua vida. Quantas vezes algo aconteceu e você não entendeu no momento, mas depois descobriu que Deus estava trabalhando por você? Lembre-se,
Deus nunca perdeu uma batalha. Cada lágrima que você derramou, cada dor que você sentiu, cada injustiça que você sofreu, tudo isso faz parte de um plano maior. E aqui está algo que talvez você nunca tenha pensado. Os ataques que você sofre não são só contra você. Eles são contra o propósito de Deus em sua vida. O inimigo sabe que, se ele conseguir te desanimar, ele pode te afastar do seu chamado. Mas, como escolhido, você tem uma promessa. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Deus é aquele que luta por você. Quando você entrega suas batalhas a Ele, você permite que a justiça divina atue. E a justiça divina é perfeita. Deus sabe exatamente como agir. Ele conhece o coração de quem te feriu e Ele sabe como trazer o retorno no momento certo. Às vezes, o retorno é imediato. Outras vezes, ele demora, mas vem no tempo perfeito de Deus. Agora, quero te desafiar a algo poderoso. Confie. Confie que Deus está fazendo, mesmo quando parece que nada Confio, claro está que eu confio acontecendo. sempre. Confie que Ele está Mesmo cuidando nas minhas de você, aflições, mesmo perseguições quando e a dor lutas, parece insuportável. injustiça, tribulações, Confie que o calúnia. retorno vai chegar, Tá porque na mão do Ele Senhor tudo. prometeu. E antes de encerrar, quero deixar uma reflexão. Como você está reagindo aos ataques que estão enfrentando? Você está entregando Jogando tudo a na mão Deus do Senhor. ou tentando resolver com suas próprias Meu forças? advogado fiel, Deixe seu Jesus comentário Cristo. e compartilhe sua experiência. Isso pode ajudar outro escolhido para fortalecer sua fé. Se você está aqui até agora, parabéns. Você é um dos poucos que tem sede de Deus e deseja entender os mistérios dele. Aproveite essa oportunidade para compartilhar esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Não guarde essa revelação só para você. Este vídeo foi feito para você, que é escolhido, para te lembrar que Deus está no controle, que Ele é fiel para cumprir suas promessas e que no tempo certo a lei do retorno agirá em sua vida. Se você ainda não assistiu a outros vídeos do canal, eu te convido a explorá-los. Bom, vou Cada parar um por deles aqui, foi senão fica criado muito para grande o fortalecer vídeo. sua fé, para ajudar foi esse a o crescer vídeo. espiritualmente. A lei do retorno. Então eu descanso sempre no Senhor, né? As pessoas que me atacam, eu oro por elas, peço que o Papai do Céu toque na alma delas, no espírito dela, converta a alma dela para o próprio bem dela, né? Porque essas pessoas que fazem isso, irmãos, ela se autocondena a si própria, sem nem perceber. E se ela não se arrepender, tanto nessa vida aqui quanto quando ela partir daqui, ela vai colher os frutos. Então a gente não quer que ela colha os frutos, né? A gente quer que ela seja salva e ande no caminho do que é certo, praticando a justiça, doa quem doer. Até você andar nos caminhos da justiça, da verdade, é difícil, irmãos, mas é um caminho glamouroso. Eu não vendo meus princípios por dinheiro, por cargo, por coisa nenhuma. Já tentaram me corromper. Você sabe qual a pessoa mais perigosa? Aquela que não ama o dinheiro. Porque ela é incorruptível. Você não consegue corromper a pessoa nem subornar ela. Entendeu? Eu preciso de dinheiro, preciso das coisas materiais, preciso, mas eu não ponho o coração nisso não. Ninguém me corrompe. Eu prefiro ficar pobre e ser uma pessoa honesta, boa, justa, verdadeira, leal, correta, autêntica, do que ficar aí com falsidade, com engano, prejudicando os outros. Entendeu? Então esse foi o vídeo, deixe o like, badale o sininho de todas, compartilhe com outros o vídeo para chegar mais conhecimento e até o próximo vídeo, viu? Deus abençoe a todos. Fui. E fortifique-se nessas palavras aí, irmãos, porque eu sei que eu não sou o único que passa por essas lutas, que passa por perseguições, por calúnias, por inveja, por difamações, por injustiça. Mas quando você está fraco, é que você está forte, que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Deus luta as suas batalhas e te entrega a vitória na sua mão. Ele te exalta lá em cima, né? Não é você que tem que se exaltar, tá? É do próprio Deus que te levanta, entendeu? Ele te dá a vitória, tá? Creia em Deus, ponha Deus na frente de todas as coisas, busque a Deus na oração, na leitura da palavra, põe em prática os ensinamentos que você vai ver os milagres de Deus te acontecendo.
Você vai ficar até abismado, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo. Fui!